Hoje eu tenho a difícil tarefa de provar todos esses chocolates e todos esses vinhos e entender um pouquinho melhor a harmonização entre eles. E é óbvio que o motivo para isso é a Páscoa, melhor época do ano para se encher de chocolate sem culpa. Essa combinação aqui é o Anaia Viognier, um branco de Mendoza, e o quebra-quebra abacaxi com coco, com um chocolate 50% cacau. Então, vou começar com um pedacinho de chocolate. Essa foi uma combinação muito legal, porque no primeiro momento não parece que um vinho branco seco vai funcionar com um chocolate ao leite. Só que aqui, esse chocolate tem muito pedacinho de abacaxi. E não é um abacaxi cristalizado que está açucarado. Pelo contrário, ele reteve bastante acidez. Então, quando a gente prova os dois juntos, a gente sente bastante acentuada essa nota de abacaxi. A acidez do chocolate complementa com a acidez do vinho. E ao contrário do que eu imaginei, a gente não sente nenhum tipo de amargor aqui. Porque o chocolate está tão bem balanceado com a acidez que ele não tem doçura demais, ele não afeta o vinho e os dois fizeram uma combinação muito legal, super tropical, super frutada, que me deixou de boca aberta. Essa aqui é uma combinação que está me deixando bem curiosa. Espumante método tradicional Nature Pedrucci e o chocolate Dengo quebra-quebra, banana e castanha de caju, 38% cacau. Olha aqui o pedação de banana, que delícia. Vamos comer então, vou pegar um pedaço com banana. Essa harmonização aqui mostra muito a versatilidade de um espumante. Esse é Nature, mas poderia ser Brut, e ficou muito legal. Esse chocolate, além dos pedacinhos de banana, ele tem bastante castanha de caju. E essa notinha da castanha combina bastante com a notinha que a gente encontra aqui nesse espumante de pão, de torrada. Elas têm uma semelhança nesse toque tostado. E a acidez da fruta combina com a acidez do espumante. Olhando para esses dois produtos, a gente não imagina que pode sair daqui. Mas realmente essa combinação ressaltou toda a castanha de caju e a banana, apesar de desaparecer um pouquinho no sabor, a gente percebe na textura o quanto ela ajudou esse vinho. Eu vou provar uma combinação bem interessante, que é o Munay Torrontés, um branco de Salta, na Argentina, com o quebra-quebra de limão e tapioca com chocolate branco. Essa é uma combinação que ao mesmo tempo é perigosa e brilhante. Por quê? Chocolate branco geralmente é muito açucarado e bem difícil de harmonizar, porque ele é muito doce. Só que esse chocolate aqui, ele é com limão e tapioca. A tapioca traz um crocante muito legal, que dá bastante textura para o chocolate. Mas o limão traz tanta acidez que eu não posso nem dizer para vocês que isso aqui é super doce. Geralmente o chocolate branco é bem doce. Esse chocolate branco muito, muito, muito equilibrado. E é por isso que ele combina tão bem com esse torrontés. O torrontés, assim como o chocolate, tem uma notinha de limão e de casca de limão. E aqui essas notas se complementam. Quando a gente prova os dois juntos, vem uma explosão de cítricos, de frescor, que é, na verdade, difícil de imaginar quando a gente pensa em chocolate branco. Não é qualquer chocolate branco que vai funcionar num vinho seco. Aqui o segredo está 100% no chocolate. Ele é tão bem feito, tão bem pensado, tão equilibrado, que combinou perfeitamente com um vinho branco seco. Uma combinação que eu jamais acreditei que fosse dizer para vocês, tá? Maravilhosa. Eu vou provar o espumante Moscatel Pedrucci com o quebra-quebra, frutas tropicais, 38% cacau. Esse é um chocolate mais adocicado, é 38% cacau. E as frutas tropicais que tem aqui, eu sinto bastante manga, abacaxi, já num estado mais maduro, que traz um toque ainda mais adocicado e frutado para esse chocolate. Uma das características mais marcantes do espumante Moscatel é o quanto ele é frutado. Entre os espumantes que a gente tem disponíveis, é um dos mais frutados, que a gente sente mais aroma de fruta realmente. E aqui deu para perceber bem o quanto ele intensificou especialmente a manga. Eu senti no chocolate mais abacaxi do que manga. Quando eu provei com o espumante, a manga explodiu na minha boca. E a combinação do doce do chocolate com o doce do espumante não ficou excessiva, porque tem acidez aqui tanto no espumante como na fruta. Então, apesar de ser um chocolate mais adocicado e um espumante mais adocicado, a combinação deles ficou super equilibrada, nada enjoativa e bem interessante, porque ressaltou muito essa coisa tropical, esse toque de manga, de salada de fruta, sabe? Muito legal. Vou provar o blend de tanás da família Dardanelli, do Uruguai, com o quebra-quebra crocante, 70% cacau. Por incrível que pareça, essa é uma combinação até bastante clássica. O chocolate amargo combina bastante com vinhos tintos secos, bem potentes e bem alcoólicos, porque o álcool, na verdade, dá essa sensação de arredondamento, de dulçor para o vinho, que faz com que ele não brigue com o chocolate desde que o chocolate
não seja muito doce. Então vamos para a experiência. Essa é uma combinação que deu muito certo, mas não exatamente pelo que a gente estava pensando. Não é o excesso de álcool que faz com que essa combinação fique harmoniosa, porque esse vinho não chega a ter nem 13% de álcool. Esse é o caso de um blend de tanás de diversas regiões do Uruguai, que faz com que ele seja bem fresco, com um corpo um pouco mais leve, mas ainda bastante potente, com bastante concentração de fruta. E aqui é o segredo. Bastante concentração de fruta e também o chocolate, que é bastante... Quando a gente prova um chocolate amargo ou meio amargo de bastante qualidade, é muito normal que a gente comece a sentir notas frutadas do chocolate. E é esse sabor, essa concentração de sabor com baixo açúcar no chocolate, faz com que ele combine perfeitamente com esse vinho, que também é bem concentrado em sabor, é seco e não tem todo esse álcool que a gente normalmente pensa que a gente precisa para harmonizar com o chocolate meio amargo. É um vinho de 12,3% de álcool com um chocolate meio amargo e a combinação tá dos deuses. Confesso que eu tô babando só de olhar para essa harmonização. Esse aqui é o Porto Reserva Tawny da Romariz, para combinar com o quebra-quebra caramelizado com nibs e flor de sal. Vou fazer esse sacrifício. Perfeito! Simplesmente perfeito. O chocolate tem esse toque caramelizado, sabe? Quase queimadinho, com a crocância do nibs e a flor de sal que dá uma equilibrada em tudo isso. O vinho é um Porto Tawny, que naturalmente já tem notas de castanhas, frutas secas, todas essas notas que são frutos da oxidação, inclusive o caramelo que a gente tem aqui no chocolate. Então isso aqui é um casamento, eles foram feitos o outro. Vou dizer que é até uma combinação perigosa, porque é bem difícil de parar aqui. Esses combos de Páscoa incríveis foram montados pelo time de especialistas da Dengo, que é uma das marcas de chocolate mais maravilhosas que eu já provei na minha vida, e pelo time de especialistas da Liber Wines. E juntos eles montaram harmonizações que eu realmente não acreditei que pudessem funcionar, mas ficaram inacreditáveis. O que só mostra que a harmonização não é uma ciência exata. Depende muito do produto que a gente tem em mãos. E aqui nesses kits tem produtos de muita qualidade. Todos os kits vêm nessa caixa linda e são opções maravilhosas para presentear nessa Páscoa. Então acesse o site liberwines.com.br, garante os presentes de Páscoa e já garante um agradinho para você, porque chocolate e vinho nunca é demais, né?